Boa noite. Sejam todas bem-vindas. Boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais uma live. Hoje vamos falar sobre as histórias que chegaram até nós, principalmente as que recebemos nesta vida, e o quanto elas influenciam na nossa vida, o quanto elas interferem, tá? Então vamos lá. Qual história que te contaram um dia, que talvez você nem lembre dela? Você não lembra o que te falaram, o que te ensinaram, mas independente de você lembrar ou não, todas essas histórias hoje, de alguma forma, elas podem estar interferindo hoje na sua vida, principalmente para trazer problemas, para influenciar de uma forma que cause dor, que cause sofrimento, que seja difícil, que seja desafiador. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque muitas vezes também sentimos dificuldades em diferentes setores da nossa vida, em diferentes áreas da nossa vida, seja na área profissional, seja na parte amorosa, seja com relação a nós mesmas, a nossa autoestima. E não sabemos de onde vêm todas essas dores, todas essas dificuldades. A verdade é que elas podem vir de muitos lugares, de diferentes momentos da nossa vida, dessa ou de outras vidas, mas elas interferem, elas influenciam, tá? Então vamos olhar para isso hoje com carinho, até para conseguirmos, sair desse lugar, porque viemos nessa vida para sermos felizes, para viver uma vida mais leve, para viver uma vida mais tranquila. Não estou dizendo sem problemas, sem desafios, mas eu estou falando que pode ser mais leve do que muitas vezes estamos vivendo. Então hoje eu quero te convidar a refletir sobre as histórias que te trouxeram até aqui, até esse exato momento da sua vida, porque todas nós carregamos histórias que ouvíamos quando éramos crianças, principalmente dos nossos pais, histórias que chegaram até nós a partir daquilo que presenciamos dentro de casa, e temos também aquelas que nunca nos foram contadas diretamente, mas que mesmo no silêncio ou mesmo em segredos deixaram marcas profundas em nós e hoje também influenciam diretamente quem somos e como vivemos a vida. Acontece que, independente de como as histórias que envolvem a sua vida chegaram até você, elas moldaram a mulher que você se tornou hoje. Elas definiram, muitas vezes, sem que você percebesse, o que você acredita sobre a vida, sobre o amor, sobre o merecimento, sobre o que é possível, permitido e autorizado para você. Elas moldaram e continuam moldando a forma como você pensa, a forma como você sente, a forma como você reage e até a forma como você deixa de reagir diante de certos acontecimentos da vida. Então, desde antes de nascer, mesmo no ventre materno, você já vinha ouvindo e recebendo diferentes tipos de informações, ouvindo diferentes tipos de histórias. Histórias sobre o que é ser mulher, histórias sobre quem são os homens, sobre o que é sucesso, o que é dinheiro, sobre trabalho, sobre maternidade. E cada uma dessas histórias foi construindo o seu olhar sobre o mundo, sobre os outros e principalmente sobre você mesma. E o mais interessante é que, mesmo quando achamos que já superamos aquilo que nos aconteceu um dia, que nos marcou, que chegou de forma dolorosa, em muitos momentos essas histórias elas continuam nos guiando de forma inconsciente. As escolhas que nós fazemos e até aquilo que nós deixamos de viver. Então, tanto aquilo que nós escolhemos, quanto aquilo que porventura nós deixamos de lado, elas recebem influência daquilo que um dia nos marcou, tá? E que não está bem resolvido, não está acolhido, não está direcionado de forma amorosa no nosso coração.
tá? E é por isso que eu trouxe esse tema tão importante para conversar aqui hoje, porque compreender as histórias que carregamos é o primeiro passo para transformar a nossa vida. E quando começamos a olhar com consciência para essas histórias, sem culpa, sem resistência, nós começamos a entender de onde vêm as nossas dores, os nossos medos e as nossas repetições. Nós percebemos, inclusive, que nem tudo o que sentimos ou vivemos é realmente nosso, porque muitas vezes são emoções, são crenças, são padrões que herdamos de outras mulheres da nossa família, que vem ali já passando de geração a geração. Então, as histórias que nos contaram ou não, né, histórias essas que estão ali de alguma forma em segredo, mas que fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa história familiar, elas não são apenas histórias que ficaram por acaso ali na nossa memória. Por exemplo, talvez você já tenha identificado que em todos os seus relacionamentos amorosos você é traída, por exemplo. Talvez você já tenha identificado que só arruma trabalho que mal consegue pagar as contas, ou seja, vive ali no modo sobrevivência. Enfim, né? Às vezes você só vive relacionamentos que tem ali uma relação de dependência e codependência. Enfim, e por que nós atraímos os mesmos padrões? Por que mesmo desejando algo diferente, fazendo, buscando todos os dias, por que mesmo assim nós acabamos repetindo as mesmas histórias? Então hoje nós vamos abrir o livro da nossa vida, olhar com atenção para essas páginas que já estão escritas, muitas delas já estão escritas, e vamos compreender o poder que elas exercem. E mais do que isso, vamos descobrir como começar a escrever novos capítulos com consciência, com liberdade e com coragem de ser quem realmente queremos ser. Então, talvez em algum momento você já tenha se perguntado, por exemplo, né, por que atrai sempre os mesmos tipos de homens, por que trabalha tanto e mesmo assim não consegue prosperar, por que vive doente, seja fisicamente, emocionalmente falando, por que tantas vezes não se sentiu ou se sente merecedora de viver uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, por que não consegue se priorizar, o porquê que tem dificuldade de expressar suas emoções, o porquê que talvez é tão tímida, o porquê que sempre se coloca em segundo lugar, em terceiro lugar, né? Então as outras pessoas acabam tendo uma prioridade ali, né, perante você. Enfim, e tantas outras perguntas, né, que talvez você esteja se fazendo nesse momento. E eu quero te dizer que existe mais de uma resposta para cada uma dessas perguntas, tá? E talvez muitas perguntas diferentes te cheguem nesse momento, né? Te chega nesse momento. E pode ser, inclusive, respostas que vêm de outras situações, tá? Inclusive situações ali relacionadas a outras vidas, outros tempos, questões espirituais. Hoje eu não vou entrar especificamente nessa parte, mas eu vou fazer uma outra live para falarmos sobre esses tipos de influências, tá? Então depois eu vou fazer uma live somente para falar sobre isso. Mas na live de hoje eu vou focar em um dos lugares que mais explica o fato de estarmos vivenciando esses ciclos repetitivos que são difíceis, que são doentios e que é a nossa conexão com as histórias que nós carregamos. Histórias essas que não foram escritas por nós, mas que nos foram entregues, principalmente através do que ouvimos, do que nos foi ensinado e do que presenciamos dentro de casa, lá na infância, principalmente nessa época da infância, tá? E que se transformaram, mesmo sem querermos, em um manual de como a vida é ou de como ela deveria ser. E o pior, nós pegamos esse manualzinho, né, e simplesmente crescemos, nos tornamos adultas e trouxemos ele para nossa vida. E a partir do que estava escrito nele, nós começamos a escrever a nossa história a partir da lente de outras pessoas, a partir do olhar de como outras pessoas enxergam o mundo, a partir do que nos disseram de como deveríamos ser, no que deveríamos acreditar,
tá? Então, funciona assim. Vamos por esse caminho para facilitar o entendimento. Quando você nasceu, seus pais te entregaram um livro, um grande livro, um livro enorme, que é o livro da sua vida. Imagine que esse livro, ele é imenso, ele é cheio de páginas, e essas páginas, elas começaram a ser preenchidas muito antes de você chegar nesse mundo, né? Algumas dessas páginas, elas já estavam escritas quando você chegou aqui, com as vivências, com as experiências, as histórias que você viveu em outras vidas e tempos. Continham também as memórias ancestrais que te conectam com o inconsciente coletivo, porque nesse inconsciente coletivo é onde estão guardadas, por exemplo, as histórias de todas as mulheres que vieram antes de você, sejam mulheres da sua família ou não, e que ainda correm nas nossas veias, todas essas energias, né, essas vivências, tá? Então essas histórias são as histórias de mulheres que enfrentaram desafios profundos, como muitas daqui viveram durante o período de colonização, durante o período das guerras e durante outras adversidades aí que marcaram a história do feminino ao longo dos milênios. E sim, os acontecimentos que marcaram a história do feminino como um todo também nos influenciam, tá? Mas eu vou deixar para falar melhor sobre isso também outro dia. Agora eu só quero que você entenda que no seu livro da vida tinham páginas anotadas ali com aquilo que você carregava destas histórias também. E desde o momento até mesmo em que sua mãe ficou grávida de você, novas páginas começaram a ser escritas neste livro. Seu pai, sua mãe, seus familiares e até mesmo pessoas desconhecidas foram contribuindo e escrevendo novas páginas no seu livro da vida. E tudo que eles escreviam eram coisas embasadas em suas próprias histórias, suas próprias crenças, suas próprias experiências e de acordo com o que cada um conhecia sobre o que é a vida e como deve comportar e fazer e ser e para materializar neste mundo, né? Então eles te ensinaram como você deveria se comportar, o que você deveria ou não pensar com relação a certas pessoas ou coisas, como você deveria agir mediante certas situações, como você deveria se sentir e até mesmo se deveria ou não se expressar, né? Expressar suas emoções, suas vontades. E muitas vezes até mesmo ensinaram que certas emoções nem deveriam ser sentidas. Acontece que você é uma imagem da expressão da criação divina, feita à imagem e semelhança de Deus na terra. E quando chegou aqui nessa vida como mulher, você trouxe a essência do feminino, que carrega inclusive a capacidade natural de ser receptiva, de ser amorosa, de ser fértil, de ser nutritiva. Só que as crenças e as histórias que te contaram, na maioria das vezes, te ensinaram que não se pode ser assim e te moldaram a uma realidade totalmente desconectada e doentia. Por exemplo, quantas vezes na infância ou adolescência você ouviu frases como não chora, cuidado para não ficar mostrando que é fraca, engole o choro, meninas fortes não choram, né? Quantas vezes te disseram que você tinha que ser boazinha, educada, agradar todo mundo, mesmo que isso significasse engolir o que você sentia, né? Não mostrar, não demonstrar o que você estava sentindo, ir contra os seus próprios sentimentos. Essas mensagens, elas são exemplos de coisas que foram sendo escritas no seu livro da vida e aos poucos foram moldando quem você acredita ser hoje. E isso não acontece apenas em relação às emoções, mas também em relação à sua autoimagem. Talvez você tenha crescido ouvindo que era gorda, ou que era feia, preguiçosa, ou que era igual aquela tia esquisita. E essas palavras, elas ficaram gravadas no seu inconsciente. E sem perceber, você começou a acreditar nelas. E o impacto disso é profundo, porque você carregou e continua carregando essas crenças ao longo da vida, como se fossem verdades absolutas.
O livro da vida que você recebeu não foi escrito apenas por você. Ele também carrega as crenças e as experiências dos seus antepassados. E no nosso caso, principalmente, é de todos os lados, tá? Mas principalmente do feminino da nossa família. Crenças familiares sobre dinheiro, sobre relacionamentos, sobre o que significa ser mulher, sobre o que significa ser mãe e muito mais, né? Isso porque até mesmo cientificamente já foi comprovado que herdamos traumas, crenças e até comportamentos de até 7 gerações anteriores a nossas, tá? Estudos como os de epigenética demonstram que, embora a genética não mude, as experiências vividas por nossos antepassados influenciam nossos padrões comportamentais, ou seja, quando seus pais te entregaram seu livro, ele já estava cheio de crenças e de histórias que não eram suas, mas que passaram a influenciar a sua vida. Agora, vamos parar um momento e refletir sobre isso, para entender melhor. Pense nas coisas que você ouviu repetidamente enquanto crescia. Talvez seus pais ou avós, né, eles tenham dito algo como, por exemplo, olha, dinheiro é sujo, é preciso trabalhar muito para fazer dinheiro, dinheiro só vem através de muito esforço, de muito sacrifício. Isso nós sabemos que são só crenças, né? Isso não são verdades. E quando você ouviu frases lá desde criança, elas foram automaticamente sendo gravadas nas páginas do seu livro e viraram, entre aspas, verdades, mesmo que não refletissem a realidade, porque não refletem, né? Dinheiro não é sujo, dinheiro é bênção. Dinheiro pode vir de forma leve, fácil e abundante, e assim vai. E o mesmo vale para relacionamentos. Quantas vezes você ouviu frases como: ah, ruim com ele, pior sem ele, homens não prestam, todos os homens traem, não se pode confiar nos homens, não pode depender dos homens, enfim, né? Quantas vezes não ouvimos frases desse jeito? E essas falas, ditas às vezes de maneira tão casual, elas moldaram a forma como você enxerga suas próprias relações e como se relaciona com os homens. É por isso que muitas vezes você acredita que para estar em um relacionamento é preciso aceitar menos do que merece. É por isso também que talvez você tenha medo de se entregar e se envolver nas relações. Afinal, você internalizou que todos os homens traem, que homens não prestam, que eles não são confiáveis. Então, como que você vai se envolver de forma profunda, de forma inteira e depois sofrer, por exemplo, com a dor de uma traição? Entende isso? E isso, gente, é de forma assim consciente, tá? Porque muitas das histórias nós não lembramos delas, né? Mas elas estão ali e elas foram ditando para nós como que é a vida, como que nós são os modelos, né? São os referenciais que nós trouxemos hoje para nossa vida adulta. Então, às vezes tem pessoas que, por exemplo, vamos supor que você também cresceu ouvindo que era burra, que não era criativa, que não era inteligente. Então, tem muitas chances, né, de você hoje ser uma mulher muito insegura, com baixa autoestima. Nada generalizando, tá? Cada caso é um caso, tudo tem que ser analisado de forma individual. Eu estou falando assim, no geral, né, o que muitas vezes isso demonstra, o que é comum de acontecer. Mas cada pessoa é única, né? Talvez por acreditar nisso você se envolve inclusive em relacionamentos abusivos, você tenha dificuldades de se expressar e se sinta perdida na vida. Essas crenças, elas afetam até a saúde física, afeta todas as áreas da nossa vida, tá? Então assim, muitas mulheres que carregam crenças limitantes sobre si mesmas frequentemente manifestam problemas na nossa parte do feminino, no útero, endometriose, infertilidade, cólicas fortíssimas, enfim, né? Então, essas e outras tantas crenças foram sendo passadas de geração em geração sem questionamentos e se tornaram padrões enraizados, porque se transformaram em verdades, né, sobre você mesma. E o que fazer com tudo isso?
o que fazer com as crenças que não são suas, o que fazer com esse livro que te foi entregue já cheio de crenças que não necessariamente refletem quem você realmente é. O que fazer com tudo isso, né? Primeiro, é importante entender que você não pode reescrever esse livro e nem apagar o que já está lá. O que você pode fazer é aprender a lidar com o conteúdo destas páginas de uma maneira diferente. Inclusive, você pode e deve escrever novas páginas nesse livro. Você pode olhar para essas crenças e dizer, ok, eu entendo que essa foi a verdade que me ensinaram, mas eu não preciso viver a partir disso. É como olhar uma crença limitante sobre o dinheiro, né? E dizer, sim, meus pais me ensinaram que dinheiro é muito difícil de fazer, mas eu posso criar uma nova relação com o dinheiro agora. Eu escolho acreditar que dinheiro pode fluir de forma abundante e com facilidade na minha vida. Estão entendendo? Porque quando você faz isso de forma consciente e verdadeira, você está honrando a história que veio antes de você, mas também está se permitindo criar novas possibilidades. Você aceita o que os seus antepassados viveram, mas não se prende ao destino que eles viveram. Você decide fazer diferente. E essa decisão de viver a partir de novas crenças é o que de fato inicia o seu processo de cura, tá? E como curar tudo isso que já aconteceu, né? E viver o presente da melhor forma possível. Primeiro passo para essa cura é você abrir o seu livro da vida e ler todas as páginas ali sem julgamentos. Aí talvez você pense assim nesse momento, tranquilo isso, super tranquilo, essa primeira parte tá ok. E eu já vou te responder que não é tranquila. E é com certeza, assim, a parte mais difícil de qualquer processo de cura. Mas é para isso que estamos aqui, não é verdade? Então, assim, né, respira fundo e vamos continuar entendendo o processo para depois trabalharmos tudo isso na prática, tá? Então, depois que você ler, depois que você tomar consciência do que contém no seu livro da vida, é importante você responder quais daquelas crenças e padrões familiares que foram passados para você. Ou seja, quais delas que hoje você consegue perceber que fazem parte da forma como você pensa, da forma como você sente e até do jeito que você age na vida. Então, isso pode ser feito através de reflexões simples, de mudanças de hábitos e, claro, através de terapia, constelação familiar, jornadas terapêuticas, né? Tudo isso ajuda nesse processo. Então, assim, vão te ajudar a identificar as crenças, os padrões, as lealdades, como também a liberar as cargas herdadas, tá? E eu quero agora te dar alguns exemplos de situações, de frases que ouvimos ao longo da vida, principalmente na infância e na adolescência, e que, sem perceber, você acabou tomando como verdades, para você ver com quais delas você se identifica e, a partir disso, você refletir, né, sobre outras coisas que foi muito comum para você ouvir, tá certo? Então, assim, muitas vezes são verdades que na realidade foram ensinadas de forma distorcida, foram passadas pelos seus pais, não foi por maldade, mas foi a partir do que eles também aprenderam, do que eles sabiam, do que eles receberam dos próprios pais, lá no livro da vida deles. E é importante lembrar que não existem culpados, existem histórias que foram repetidas por amor, por sobrevivência, por medo ou simplesmente por não saber fazer diferente, tá? Pense nas coisas que você ouviu na infância, porque tudo que você ouviu foram coisas que foram sendo escritas lá no seu livro da vida, tá? Então, por exemplo, quando às vezes você ouviu da sua mãe, é um exemplo, tá? Olha, homens não prestam. Isso está escrito lá no seu livro da vida. Assim você ouviu talvez muitas outras coisas. Olha só alguns exemplos com relação ao dinheiro.
Quantas pessoas, quantas de nós, né, nunca ouviu que dinheiro é sujo, que dinheiro não traz felicidade, que muito dinheiro só traz problema, que dinheiro só vem com muito sacrifício, que você não precisa ganhar tanto, que pode ser só o suficiente, que mulher rica muitas vezes se torna arrogante, né, e prepotente, que é impossível ter tudo, né, carreira e dinheiro, ou tem que ser amor e família, né? Ou senão você ouviu, pra que tanto? Você já tem o suficiente. Na nossa família ninguém nunca foi rico. Dinheiro que vem fácil vai fácil. Quem nasce pobre vai morrer pobre, né? Acredito que alguém aí, pelo menos uma dessas, já ouviu com relação ao dinheiro, não é verdade? E sobre os homens, né? No seu livro da vida também tem crenças com relação a eles. Talvez você tenha escrito lá no seu livro da vida, tenha te ensinado que o homem é machista, que homens não prestam, que todo homem trai, que não se pode confiar nos homens, nunca dependa dos homens para nada na sua vida. Homem só ama a mulher até conseguir o que quer, que homem não consegue cuidar de nada direito, enfim, né? Casamento só é bom para os homens, que mulher, né? Que para mulher não é a mesma coisa. Que mais? Alguém que já ouviu alguma frase diferente? Se sim, coloca aí no chat, tá? E sobre ser mulher? Que ser mulher é muito difícil ser mulher. Que se você se arruma demais vai parecer vulgar. Que a vida da mulher é muito difícil. Que toda mulher tem que sofrer para ficar bonita. Que menina boazinha não dá trabalho. Que você tem que ser discreta, senão vão falar de você. Que ser mulher é carregar o peso de muitas gerações. Que na nossa família mulheres sempre sofrem por amor, né? E assim vai. Então, talvez você ouviu que precisava ser perfeita, obediente, que não podia incomodar, que estaria certa se tirasse só notas altas na escola. Então, tudo isso foi o que você aprendeu como você deveria ser para ser amada, tá? Acontece que essas histórias foram se acumulando e foram sendo modelos de como você deveria enxergar a vida. Mas elas não precisam mais continuar definindo quem você é hoje e nem como você deve viver. A verdade é que todas essas páginas preenchidas por crenças que te entregaram, elas carregam muitas dores. Dores estas que fazem parte de um capítulo do seu livro, mas que não podem mais ser conteúdo de um livro inteiro. Porque esse livro, ele continua sendo preenchido dia a dia. A pergunta é, com o que você está preenchendo ele? E se está preenchendo a partir daquilo que você aprendeu e que te leva a caminhos de dores, de sofrimento e de dificuldade, é hora de parar, repensar o que escrever nas páginas em branco, tá? O que já aconteceu na sua vida não pode ser esquecido e nem apagado. Nenhuma página do seu livro da vida pode ser arrancada, mas ele pode ser ressignificado. Ou seja, você não pode apagar o que está escrito, mas pode decidir o que vai escrever daqui para frente e o que fazer e o quanto irá permitir ou não que o conteúdo já escrito e te entregue irá interferir na sua vida, tá? E falando especificamente de nós mulheres, não podemos esquecer do quanto é importante olharmos para as histórias que foram escritas no nosso livro da vida pelas mulheres da nossa família, porque todas nós, em um grau maior ou menor, carregamos muitas histórias relacionadas a desvalorização, a traições, abandonos ou relações dolorosas e desiguais que elas vivenciaram. Muitas de nossas ancestrais, né, que são as mulheres que vieram antes de nós na nossa família, elas viveram experiências que geraram crenças como eu não sou boa o suficiente, não se pode confiar em ninguém, especialmente nos homens, ou de que relacionamentos sempre acabam em dor. Essas crenças, ao longo do tempo, elas foram sendo passadas como verdades, formando uma espécie de manual, né, inconsciente sobre como a vida funciona. Ou seja, quando você nasceu, recebeu também destas mulheres uma espécie de manual.
né, e começou a escrever as suas próprias páginas nesse mesmo livro. E sem perceber, foi influenciada por essas crenças, já que elas também tornaram as suas crenças, né? E com isso, na vida adulta, você pode, por exemplo, ter atraído relacionamentos onde se sentiu desvalorizada, traída, incapaz, porque todas elas são formas de reforçar as histórias que já estavam ali, como se estivesse apenas confirmando que o que te ensinaram realmente é uma verdade, tá? Outro exemplo, talvez você você viveu um relacionamento em que foi traída ou constantemente desrespeitada. Isso não aconteceu do nada. Essas experiências muitas vezes se conectam lá com as crenças que você herdou das mulheres da sua família e que você viveu assim, você veio fortalecer, né? Você veio confirmar tudo que elas já vivenciaram ali, né? Então eu realmente não sou boa o suficiente, realmente os homens traem, eles não prestam, e assim vai. E o resultado disso, ciclos e mais ciclos repetitivos de relacionamentos infelizes, dolorosos, né, que não são saudáveis. Quantas muitas vezes não pararam e falaram assim: nossa, eu tenho um relacionamento muito parecido com o da minha mãe, ou eu também não consigo ser feliz no amor assim como a minha mãe. Não foi, porque às vezes a pessoa, né, ela principalmente das nossas mães para trás, as gerações anteriores, dificilmente elas se separavam, né? Então, muitas vezes nós olhamos para essas mulheres e nós observamos que hoje nós vivemos uma vida muito parecida com a que elas viveram, tá? Mas e agora? O livro ele já está escrito, já te entregaram ele, e além disso já te abriram esse livro, leram ele para você e falaram exatamente como você deveria ser, como deveria viver no amor, no trabalho, na família, com dinheiro, com sucesso, com você mesma. Como então mudar tudo isso de agora em diante? Porque sim, nós temos que mudar, né? Não é porque nós recebemos algo que não foi saudável que nós temos que continuar mantendo esse padrão que não é saudável. E o que é pior, quando nós não mudamos isso na nossa geração, nós acabamos transferindo isso para as gerações seguintes, né? E eu acredito que enquanto mãe nós não queremos isso. Então, quando nós nos curamos, nós levamos curas para todas as gerações, tanto as gerações passadas, para a nossa geração e para as gerações futuras. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é saber o que está escrito lá no seu livro da vida. Para isso, você tem que ter coragem. Coragem de conhecer a sua história como ela realmente foi. E acima de tudo, sem fazer nenhum tipo de julgamento. Essa é a hora que você abre o livro da vida para ler todas as páginas, sem exceção, inclusive as páginas que doem. É o momento de olhar para sua mãe, para sua avó, para suas ancestrais e perceber que elas viveram o que elas viveram, o que faltou, o que foi pesado demais para elas carregarem, e entender que muitas das suas crenças, das crenças que você tem hoje, nasceram ali. Talvez você aprendeu que precisa aguentar tudo sozinha, que amar dói, que prosperar é difícil, que mulher precisa se sacrificar, e isso não surgiu do nada, isso foi aprendido, mas já não dá mais para jogar toda essa sujeira, esses aprendizados que não são saudáveis para debaixo do tapete e fingir que nada está acontecendo. É preciso levantar o tapete e olhar, porque só cura o que é visto. Por exemplo, no dia a dia, na vida prática, pare um momento e pense nas mulheres da sua família que vieram antes de você. Sua mãe, suas avós, suas tias. Como que eram os relacionamentos delas? Elas foram felizes no amor? Ou elas viveram momentos de traição, de abandono, de silêncio? Como que era a vida financeira delas? Elas se priorizavam? Ou se colocavam em último lugar? Sempre era o outro primeiro, o outro tinha prioridade e elas sempre
tinha, né, esse hábito de se deixar. Ela era aquela que engolia o choro, que aguentava tudo calada. Agora seja honesta. O que disso você também repete hoje? Mesmo dizendo que quer viver diferente, mesmo dizendo que não quer isso para sua vida, o que disso repete hoje, né? Porque talvez, assim como elas, você também aceita menos do que merece. Talvez você também trabalha demais e não tem o retorno financeiro e o sucesso que gostaria e que merece. Talvez você também se sente culpada quando pensa em si mesma, quando se prioriza. Percebe? Então, muitas dessas crenças não nasceram com você. Você apenas aprendeu a viver assim, porque foi o que ouviu e o que viu um dia como sendo o normal, como sendo aquilo mesmo. É assim que a vida funciona, né? Foi o que te ensinaram e o que escreveram lá no seu livro da vida, tá? Então, o primeiro passo te pede coragem. Coragem para olhar para sua história, como ela realmente foi, para abrir o livro da vida, ler cada página, sem julgamentos, sem culpar ninguém, só com consciência. Talvez você encontre dores, silêncios, restrições, coisas que machucaram e que você preferiu esquecer. Mas já não dá mais para empurrar, como eu disse, né, tudo ali para embaixo do tapete e fingir que não existe. A cura começa quando você para de desviar o olhar, levanta o tapete e tem coragem de ver o que sempre esteve ali. Muitas coisas nós não lembramos, tá? Isso por vários outros motivos. É por isso que muitas vezes um trabalho sério de terapia ajuda nesse processo, para acessar esses lugares de trauma, né? Ressignificar, trazer à luz da consciência, fazer o trabalho que tem que ser feito ali para ajudar a pessoa a ressignificar tudo isso que traz tanta dor e dificuldade hoje para ela, ok? O passo 2 é entender que essas crenças não são verdades absolutas. Não é porque sua mãe te falou um dia e te fez acreditar que homem não presta, que você tem que continuar acreditando que homem não presta, e menos ainda ensinar isso para sua filha, entende? Ou seja, não é porque te ensinaram assim que são verdadeiras. Não é porque te ensinaram tudo isso que você aprendeu que tudo é verdade, que são verdades absolutas. No fundo, elas são só histórias nada saudáveis que você aprendeu a repetir. Só que como você ouviu isso a vida inteira e como vieram normalmente de pessoas de referenciais importantes na nossa vida, como pai, como mãe, então você começou a achar que a vida é assim mesmo, exatamente como te falaram, ensinaram e mostraram. Vamos para mais exemplos para você conseguir se enxergar em tudo isso que eu tô falando. Vamos voltar para a fala de homem não presta, porque essa, acredite, essa de cada 10 mulheres que vêm para terapia, 9 tem essa crença muito forte, né? Ouviu isso da mãe, ou vendo o relacionamento dos pais ali, aquela criança, aquela pessoa, ela entende, né? Nossa, olha tudo que a minha mãe passou, homens não prestam, né? Então, se você cresceu ouvindo que homens não prestam, talvez hoje, inconscientemente, você atraia relacionamentos com homens que venham reforçar essa verdade ensinada. Ou seja, te ensinaram que homens não prestam, então automaticamente você vai atrair para sua vida homens que vão te fazer acreditar, nossa, tá vendo? Realmente homens não prestam. Se você ouviu que dinheiro é difícil de fazer, de conquistar, não de ganhar, tá, gente? Quem ganha dinheiro é criança, o adulto faz dinheiro. Talvez você seja aquela mulher que trabalha até exaustão, que trabalha muito, que se esforça, mas que ganha ali o necessário para sobreviver, né? Sem conseguir viver uma vida de abundância com o dinheiro, tá? Se você escutou que mulher forte aguenta tudo calada, talvez você seja aquela, né, que tem o perfil que sofre sozinha e que nunca ou raramente pede ajuda. E a virada de chave acontece quando você entende verdadeiramente que o caminho não é tentando desaprender o que aprendeu e nem apagando o que aconteceu, e sim
que agora você não só pode, como deve criar novos referenciais, novos modelos de amor, de prosperidade, de vida, modelos que façam sentido para quem você é hoje. Você não vai apagar absolutamente nenhuma página do seu livro da vida, mas irá reescrever novas páginas, agora com modelos saudáveis de como se deve viver a vida. Quando você percebe alguma crença ou ideia muito forte, seguindo, pare por um instante e se pergunte: isso é realmente meu? Ou eu só estou repetindo o que me ensinaram? Eu quero continuar vivendo assim ou eu posso escolher diferente? Você não está condenada a repetir a vida das mulheres da sua família. Você pode honrar a história delas sem precisar carregar o mesmo destino. Mas se continuar acreditando e seguindo as mesmas verdades que elas acreditaram, você continuará carregando o destino de dor, de sofrimento e de dificuldades delas, tá? E o terceiro passo é agir diferente. Porque não basta entender a sua história, não basta ler tudo que está no seu livro da vida e nem mesmo tomar consciência das crenças, ruins que chegaram até você. Você precisa começar a agir diferente. Se você diz que quer um amor saudável, por exemplo, um relacionamento saudável, então não dá mais para você aceitar migalhas que estava aceitando nos relacionamentos. Não dá mais para correr atrás de quem não te escolhe. Não dá mais para se calar para não desagradar. Se você quer ser respeitada, precisa começar a se respeitar primeiro. Dizer não quando algo machuca, quando não quer. Colocar limites. Parar de se diminuir para caber na vida de alguém. Escolher relações mais conscientes. Sair de situações que te ferem. Parar de aceitar menos do que você merece. E isso não significa apagar o passado ou fingir que nada aconteceu. Significa olhar para o que você viveu e dizer: eu aprendi, doeu, mas eu não preciso continuar vivendo assim. E só fazendo através, fazendo mesmo através da ressignificação do que aconteceu e fazendo diferente, que o passado ele vira aprendizado e não sentença. E é só através das novas escolhas de hoje que as dores de ontem realmente encontram cura. Só que para conseguir realmente fazer diferente, você precisa escrever lá no seu livro da vida novos modelos, novos referenciais. Ou seja, se um dia você aprendeu que os homens não prestam e isso ditou até ontem os seus relacionamentos, então agora você precisa escrever um novo capítulo, pegar uma página em branca e escrever lá, que sim, os homens prestam, eles são maravilhosos, eles são confiáveis, são respeitosos, e ter isso internalizado no seu coração. Não é só da boca para fora. Aí sim, você vai conseguir atrair relacionamentos saudáveis e assim você tem, que fazer para todas as áreas da sua vida. Se tem com dinheiro, você tem que fazer a mesma coisa com dinheiro. Se tem com a sua autoestima, você tem que fazer também com a sua autoestima. E o quarto passo é entender que ressignificar ele é um processo e que está tudo bem se você precisar pedir ajuda se for necessário. Porque acredite, na prática não é tão simples ter coragem de abrir o livro da vida. Ler essas páginas mexe com feridas que muitas vezes ainda estão abertas. Dói revisitar certas histórias. Dói olhar para o que foi silenciado por tanto tempo. Também não é fácil deixar com seus ancestrais o que pertence a eles e se permitir fazer diferente do que você aprendeu a vida inteira. Na teoria parece leve e fácil, mas na prática esses caminhos eles são profundos, são desafiadores para a maioria das pessoas. Mas independente de ser fácil ou difícil, ele é o único caminho para nos libertarmos deste lugar onde estamos continuando as histórias difíceis dos nossos ancestrais para o lugar onde nos tornamos protagonistas da nossa própria história, onde escrevemos o nosso próprio destino e saímos deste mar de inconsciência que muitas vezes nós ainda estamos, tá? Outra coisa importante é que você precisa entender é que esse processo funciona
para cada um de um jeito diferente, mas normalmente não acontece da noite para o dia. Reconhecer essas histórias, soltar padrões antigos e construir novos referenciais leva tempo e não só precisa de coragem, tá? Coragem é uma das partes ali das etapas, né? Então, além disso, normalmente precisamos de apoio, de direcionamento e um espaço seguro para atravessar esse processo. Terapias, jornadas de autoconhecimento, constelação, tratamento espiritual, enfim, né? São grandes aliados para te ajudar a reorganizar essa história, transformar crenças e começar a escrever novos capítulos no seu livro da vida. Quando você abre o livro da vida, aceita o que está escrito e toma as rédeas, algo incrível acontece, porque você percebe que você pode escolher novos pensamentos, novas atitudes e novas formas de enxergar a vida. Ninguém, além de você, é responsável pela sua felicidade ou pelos problemas que você enfrenta hoje. As crenças herdadas, as histórias do passado, as vivências dos seus ancestrais, tudo isso influencia sim. Afinal, essas páginas moldaram o livro da sua vida até aqui, mas elas não devem determinar o que será escrito daqui para frente. Quando culpamos o passado, nossos pais, parceiros ou o mundo pelas nossas dores, nós entregamos o poder da nossa vida nas mãos deles. Nós ficamos presos em ciclos de vitimização e perdemos a oportunidade de nos libertarmos. Assumir a responsabilidade pela sua vida é um ato de força e de liberdade. É dizer, o que aconteceu até aqui me influenciou, mas não define quem eu sou. E a partir de agora, eu sou a autora das minhas próximas páginas. Hoje, então, eu te convido a abrir o seu livro da vida, para você ler as páginas sem medo, sem pressa e, acima de tudo, sem julgamentos. Aceite as histórias como elas foram e reconheça o poder que tem para escrever um novo final, para escrever novos capítulos, para pegar uma página em branco e realmente fazer diferente. Não há liberdade maior do que olhar para o passado com gratidão pelo aprendizado e com coragem construir um futuro onde o amor, a felicidade e a realização sejam escolhas feitas por você todos os dias. O passado, ele pode ter moldado quem você foi até hoje, mas o presente é onde você decide quem vai se tornar. Então eu espero assim que essa live de hoje ela desperte isso em você, desperte esse olhar para que eu preciso ver o que foi ensinado, porque muito do que eu aprendi está moldando a minha vida hoje, né? Que tenha te feito olhar, né, com mais atenção para aquilo que você tem tomado como verdade, para tudo que te contaram sobre o que é a vida, sobre como você deveria ser, como você deveria agir diante das situações, como você deveria sentir certas coisas, ou se você deveria se calar, se esconder, para tudo que você aprendeu sobre os homens, sobre o que é ser mulher, sobre o amor, sobre o dinheiro, o sucesso, a força, o merecimento, porque chegou o momento de buscar novos referenciais, de parar de apenas continuar as mesmas histórias que foram escritas antes de você e começar a escrever novas histórias, as suas histórias, histórias nascidas da sua verdade, da sua consciência e do seu coração, histórias que irão preencher o seu livro da vida e também o livro da vida daqueles que virão depois de você, seus filhos, seus descendentes e tudo aquilo que você deixará aí como herança neste mundo, né? E que essa nova história seja leve, seja livre, seja verdadeira, porque é assim que a vida volta a fluir, né? Então, não importa o que te ensinaram sobre você, não importa as frases que você ouviu a vida inteira, não importa a história que te contaram sobre quem você deveria ser, nada disso define quem é você de verdade, ou pelo menos não deve definir. Hoje você é uma mulher que está viva, você está cheia de força, cheia de histórias, cheia de possibilidades. E sim, existem desafios, existem dores que talvez só o seu coração conheça, né? Mas se você está
até agora, né, por aqui, se você conseguiu ficar, ouvir, se escolher, né, é porque algo dentro de você está pedindo mudança, está pedindo um basta, está pedindo um novo começo. Então não duvide de você. Se você chegou até esse momento é porque você está pronta para olhar com carinho para tudo que você viveu, pronta para honrar a sua história e principalmente pronta para virar a página. O seu livro não acabou, ele tem uma página em branco esperando por você, e agora é você quem escreve e que irá escrever do seu jeito, com mais verdade, com mais consciência, com mais amor. E se em algum momento ficar difícil, não desista. Se cair, levanta. E se sentir que sozinha pesa demais, que precisa de ajuda, me chama no WhatsApp que eu te ajudo a entender o que poderia ser mais indicado para te ajudar em todos esses processos, né? Mas não esquece, na sua essência você é amada, você é inteira e você não veio nesta vida para sobreviver, você veio para ser feliz. Cuidado com as crenças que te ensinaram de que a vida é difícil, que você veio aqui para pagar não sei o que você está passando por problemas porque você fez tal coisa. Independente de qualquer coisa, Deus não quer o nosso mal. Deus só quer o nosso bem. E se você é filha de Deus, você veio aqui para ser feliz. Você veio aqui para viver uma vida digna. Você veio aqui para ser amada, para amar, para ser feliz, para viver em prosperidade. Deus é abundância, o universo é abundante. Então você não veio aqui para ser pobre e nem para viver uma vida escassa, para passar dificuldade financeira. Se essas coisas acontecem na nossa vida, é porque nós estamos desconectadas da nossa essência. Nós estamos desconectadas de quem somos, o nosso eu sou, a nossa centelha divina, né? Tem muitos nomes. Nós estamos desconectadas do Deus que habita em nós. Então, é preciso olhar para tudo aquilo que está nos desconectando desse nosso caminho, que é um caminho leve, que é um caminho abundante, que é um caminho de amor, que é um caminho feliz. E muitas dessas coisas que nos tiram, que nos influenciam a viver isso, são as nossas crenças, são as histórias que nos foram contadas, são aquilo que nos ensinaram. Olha, fulana, você é uma menina assim, 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 sabia? Olha, você é muito custosa, você é muito mandona, você é muito autoritária. Isso deles são rótulos que foram colocados em nós ao longo da nossa vida. Só que você não é essa pessoa, então você tem que sair desse lugar, porque esse é um lugar de dor, esse é um lugar de sofrimento, tá? Então assim, sim, olhe para tudo que foi ensinado, veja, porque assim, aqui eu não citei as coisas boas, né, gente? Eu tô falando daquilo que hoje de alguma forma nos tira do nosso caminho de paz, de alegria, de felicidade, de prosperidade. Mas claro que nós temos coisas maravilhosas escritas ali no nosso livro da vida. Acontece que aquilo que nós recebemos que não era saudável, isso interfere hoje na nossa vida. Isso influencia, tá? Então nós temos que ter coragem o suficiente de olhar para essas histórias, ressignificar o que tem que ser ressignificado. Não adianta falar, não, eu sei, tá tudo bem, passou, né? Eu sei que aconteceu isso, mas que tá tudo bem. Tá tudo bem como? Sabe como que você sabe se realmente tá tudo bem? Olhando para sua vida como ela está hoje. Ela tá boa? Você tá feliz? Você tá vivendo bons relacionamentos saudáveis, né? Que agregam, que somam? Você tá tendo uma vida boa, abundante, próspera? O dinheiro chega com alegria, ele chega de forma leve, ele chega de forma abundante. Você está bem com você mesmo? Você tem aquela que tem que tomar remédio para acordar, para dormir, para não sei o quê, que tá com problema disso, problema daquilo? É olhar para sua vida. Se você não tá com a vida leve, tranquila, próspera, feliz, não é porque você não veio nessa vida para ser feliz, é porque tem muitas coisas aí que precisam ser ajustadas. Tem muitos fios aí que você precisa desconectar. Tem muitas histórias que te foram ensinadas e que hoje você tem que dar um bom lugar para elas no seu coração, mas tomar as rédeas da sua vida e falar, eu vou aprender novas histórias, porque eu tenho certeza que as que me foram ensinadas, elas não são as únicas. E se elas estão trazendo dor, cadê o outro lado? Tem histórias maravilhosas e agora eu como adulta, eu como a mulher que eu sou, eu como a responsável que eu sou pela minha vida,
eu vou escrever novas histórias, eu vou buscar novos referenciais. Tá tudo bem do jeito que foi, como foi, mas agora eu vou fazer diferente, com amor, com gratidão, e tá tudo bem, né? Isso vai trazer leveza, paz, harmonia, prosperidade, vida nova, vida tranquila. Não vai tirar todos os nossos problemas, mas com certeza muitos dos que nós temos hoje, eles serão eliminados, né? Eles deixarão de acontecer. Nós teremos até mais harmonia, mais leveza até para passar por certas situações ou certos desafios que talvez cheguem na nossa vida, certo? Eu espero ter ajudado, ter clareado algumas coisas, né? O que vocês precisarem de mim para todos esses processos, me chama. Se você não souber, talvez como o meu trabalho pode te ajudar com relação a tudo isso, eu te explico, te falo o que poderia ser mais indicado. Se você não conhece ainda, muitos me conhecem pela constelação familiar, pela terapia sistêmica espiritualista. Se você não conhece o tratamento espiritual, venha conhecer, né? As pessoas estão fazendo, eu recebo muitas mensagens, né, de como que é um tratamento que está transformando a vida delas, está realmente trazendo diferença, né? Muitos eu nem consigo postar porque muitas pessoas mandam por áudio, né? Mas assim, venha você também, conheça o tratamento espiritual. O tratamento espiritual, nós trabalhamos toda essa parte energética, toda essa parte sistêmica, né? Mas além dessa parte sistêmica, tudo aquilo também que for espiritual, tudo que for espiritual, que tiver talvez de obsessão, de magia negativa, pactos de dor, tá, gente? Muitas vezes nós fazemos pactos de dor até com as nossas ancestrais. Eu vou falar disso em uma outra live para não ficar coisa demais misturada, tá? Mas assim, é um trabalho maravilhoso, eu te convido a conhecer. Então quem quiser conhecer um pouco melhor, me chama aqui no WhatsApp ou no Instagram, me dá um oi que eu explico melhor, tá certo? No mais, muito obrigada pela presença de todas, muito obrigada a todos que vão assistir depois gravado. E é isso, as lives elas serão semanais, eu espero vocês na próxima quarta-feira com um novo tema. Inclusive, se vocês tiverem temas, quiserem, né, que eu traga alguma aula, algum conteúdo com relação a algo, pode me chamar no particular também, trazer os temas, eles são todos muito bem-vindos, tá? Então eu espero todos na próxima semana. Muito obrigada, gente, boa noite e boa semana aí pra vocês.